E aí pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo a gente vai estar iniciando essa semana um assunto falando de função, né? Vocês viram função no nono ano e agora a gente vai revisar, né, aquelas funções que vocês viram no nono ano e aí a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Então, muita coisa vocês vão relembrar lá do nono ano, mas vai ter bastante coisa nova aí também. Então a gente vai começar uma introdução, né, de função, falando o que é uma função necessariamente. Então vamos começar aqui com um exemplo. Esse exemplo é bem clássico, né? Eu só tive que fazer uma adaptação aqui porque o preço da gasolina estava 1,80. Então o livro que eu peguei é um pouquinho antigo, mas o exemplo ele é bastante clássico aí quando a gente vai trabalhar com função. Então eu falo assim, ó. Um automóvel apresenta taxa de consumo de gasolina de 10 quilômetros por litro. Quer dizer que a cada 1 litro de gasolina que esse carro consumir, né, ele vai andar 10 quilômetros. Sabendo que o litro de gasolina custa em torno de 4,70, qual o custo em reais para uma viagem de volta até Caldas Novas, que fica aproximadamente 210 quilômetros daqui? Então, primeiro passo aqui é descobrir a distância, e aí a partir da distância eu consigo descobrir qual o valor que ele vai gastar. Então, aqui a gente tem uma relação entre os valores, né? E toda vez que eu tenho essa relação entre os valores, eu vou tratar isso de função. Então, função é essa relação entre as grandezas. Nesse caso aqui, eu tenho a grandeza valor da gasolina e a distância. Então, a distância, o valor que eu vou gastar de gasolina está relacionado aí com a distância. Se eu vou andar mais, né, se a minha distância for maior, eu vou ter um gasto maior. Então, a gente tem essas grandezas aí que se relacionam. Então, toda vez que eu tiver essa relação entre grandezas, entre valores, né, eu vou ter então uma função. Então, como que eu faria o cálculo para descobrir qual o valor, né, que ele vai gastar aí? Primeira coisa, eu vou descobrir a distância. A distância que ele vai andar é 420 km, porque é 210 de ida e 210 de volta. Mas aí ele me falou que cada 1 litro ele consegue andar 10 km. Então, eu vou dividir essa distância aqui por 10 para eu descobrir quantos litros eu vou gastar para percorrer essa distância. Então, eu dividi por 10, então eu vou ter que gastar um total de 42 litros. E aí agora eu vou fazer o gasto, né? O gasto é a quantidade de litros vezes o valor que está cada litro. Então, 42 vezes 4,70. Isso aí vai dar um total de R$ 197,40. Então, essa é a opção aí, a resposta aí. Essa é a resposta do problema lá. Ele quer saber qual é o gasto. Mas o mais importante aqui é você entender essa relação entre as grandezas aí, certo? Então, sempre que eu estiver falando de função, a gente vai falar que duas ou mais grandezas vai ter uma relação aí entre elas. Mais um exemplo aqui que fala do giro do volante, né? E o giro que é feito lá na roda do automóvel quando você gira o volante. Se você perceber, você dá, se eu não me engano, acho que quase 2 voltas completas no volante, mas a roda ela não vira nem meia volta completa, né? Se o seu carro faz isso, né, tem algum problema. Então, tem uma relação entre o giro que você faz no volante e o giro que você faz, que a roda faz, né? Então, isso vai vir através de uma função. Então, se tem relação entre essas duas quantias aí, né, que a gente vai trabalhar com os ângulos de rotação aí, é uma função. Então, ele fala assim, ó, imagine alguém girando para a direita ou para a esquerda o volante de um automóvel. Isso gera um efeito, né, que é as rodas do automóvel também vai virar para a esquerda ou para a direita, respectivamente. Portanto, o quanto as rodas viram depende do quanto o volante gira. Então, a roda só vai girar uma determinada quantidade se eu girar um tanto lá, né, o volante. Então, essa relação aí me dá um exemplo de
função. Então aqui ele tem um esqueminha aqui falando que quando ele gira o volante 90 graus, né, metade de meia volta, a roda ela vai girar apenas 15 graus. Então, essa proporção ela vai se manter independente do tanto que eu girar aqui. Então, isso aqui é o que a gente vai usar com base para a gente fazer. Então, ele chamou de x aqui o quanto que o volante gira. Aqui a gente vai deduzir agora a relação entre as grandezas que eu estou trabalhando aí. Então, uma forma prática da gente fazer isso é utilizando a regrinha de 3. Então, ele chamou de x o tanto que ele vai girar o volante. E y o tanto que a roda vai girar, né? Então, o que depende de quem aqui? O y, que é o tanto que a roda vai girar, vai depender do tanto que eu girar o volante. Então, o y aqui depende do x, ou seja, o y ele é função de x, ele depende do valor de x. Então, eu só vou conseguir saber o quanto que a roda vai girar se eu souber o quanto que eu girei lá no volante. Então, a gente vai montar uma regrinha de 3. De um lado eu vou colocar o giro do volante, do outro lado o giro lá das rodas, né, a virada das rodas. O que ele me deu lá no desenho é que quando eu giro 90 graus no volante, a roda vira 15 graus. Então tá aqui, ó, 90 graus é o giro do volante, 15 graus é o giro da roda. E aí eu vou colocar as minhas incógnitas aqui, né, as minhas variáveis. O x, que é o giro do volante lá, qualquer, e o y é a virada das rodas aí, qualquer, dependendo do x aqui. Então, montei essa regrinha de 3. E aí, agora eu vou, como toda regra de 3, eu vou multiplicar cruzado, né? 90 vezes y, 90y, tá aqui, igual x vezes 15, 15x, tá aqui. Como y é função de y, é função do x, eu vou isolar esse y então. Então, o meu y eu vou isolar ele. Eu vou passar esse 90, esse y aqui ficou errado, tá, gente? Eu vou passar esse 90 para lá. Então, 90 vai passar dividindo, né? Vai ficar 15x sobre 90. E aí, então, eu vou chegar nessa expressão, que y é igual a x sobre 6. Ou seja, a roda do carro lá vai virar a quantidade de x dividido por 6. Então, se for 90, o giro do volante, 90 por 6 dá 15. Então, a roda vai girar aí 15 graus. Se eu girar esse volante meia volta, 180 graus, então vai ficar 180 dividido por 6, vai dar 30. Então, a roda vai virar apenas 30 graus. E assim por diante. Então, essa lei aqui agora, a partir dessa lei aqui, eu posso só substituir esses valores aqui que o exercício me fornecer lá, e aí a partir disso aí eu consigo descobrir qualquer tanto que a roda vai girar, dado o giro do volante. Então, isso aqui a gente chama da relação entre x e y. E essa relação é a expressão que a gente vai chamar de função. Então, a gente vai falar que é função de x em y, né? Quer dizer que o y depende do valor do x. Então, esse foi um conceito aí de função, né? Então, sempre que a gente falar de função agora, eu vou estar relacionando duas grandezas. No primeiro caso aqui, no primeiro exemplo, era a distância e a quantidade de gasolina que eu vou gastar nessa distância. Então, para descobrir que a quantidade de combustível, eu usei a distância e a quantidade de combustível por uma determinada distância, né? Que nesse caso era 10 km. E para descobrir o valor, eu usei de novo a distância que ele foi andar lá e a quantidade de combustível e o preço de cada litro desse combustível. Então, tem duas grandezas aí diferentes. Da mesma forma aqui. Aqui eu tenho o giro do volante e o giro que a roda vai fazer lá, né? A virada que a roda vai ter dado um determinado giro aqui. Então, função é isso aí, é uma relação entre essas duas grandezas. Mais pra frente a gente vai falar de variável dependente e independente, tá? E aí a gente vai fazer alguns exercícios essa semana relacionados aí à função. Então, espero que tenha ajudado vocês aí. Qualquer dúvida pode estar me chamando lá no WhatsApp, tá? Tá tirando as dúvidas. Qualquer dúvida,
Engasguei aqui. Desculpa. Qualquer dúvida, então, pode estar me chamando lá, tá? A gente está à disposição para estar ajudando vocês. Em especial para os alunos do primeiro A, não esqueçam de me mandar as fotos das atividades, tá? Para estar validando a frequência de vocês. Certo? Então, até a próxima. Um abraço.